Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Nós vamos ler no 3º capítulo, do 1º verso ao verso 13. Esdras, 3º capítulo, 1º verso ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e requeridos para as festas sagradas, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a ofertar holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, e comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, o rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Henadade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Louvado seja o Senhor nosso Deus pela sua palavra. Amém? Eu e você, nós, todos nós, já passamos por muita coisa nessa vida. Várias experiências. As mais inusitadas, as mais diferentes. Não nascemos ontem. Não chegamos aqui do nada. Passamos por muitas coisas, altos e baixos. Temos na nossa biografia aquelas histórias que nós lembramos com carinho, mas também temos aquela que nós gostaríamos de ter pulado, que nós não gostamos de lembrar. Fazem parte da nossa vida, da vida de todos nós. Por mais que gostaríamos que a nossa vida nesse mundo fosse uma carreira
meteórica, sempre ascendente, sem percalços, sem incidentes, tranquila, pacífica. Sabemos que não é assim. Sabemos que não dá para ser assim. O próprio Senhor Jesus já nos havia advertido que no mundo nós teríamos aflições. Altos e baixos. Todos nós temos altos e baixos. Experiências boas, experiências difíceis. E altos e baixos na vida trazem consigo as suas próprias tentações. Por exemplo, momentos muito favoráveis, de tranquilidade, de alegria, de conquista, de vitória, trazem a tentação de nos acomodarmos e nos esquecermos de Deus. Já os momentos difíceis, os problemas, as tristezas, as angústias, as desilusões, trazem consigo a tentação de desanimarmos, de questionarmos a Deus e de desistirmos dele. Conheço muita gente que se afastou de Deus no momento bom da sua vida. Conheço muita gente que se afastou de Deus no momento difícil da sua vida. Talvez por isso aquela oração do sábio na Bíblia: Senhor, não me des nem a riqueza nem a pobreza, para que, sendo eu rico, não venha me esquecer de ti, ou sendo eu pobre, não venha blasfemar contra ti. A ideia de que no equilíbrio nós estamos mais seguros. Mas quem disse que dá para ficar nesse ponto de equilíbrio? Essa balança é maluca. Os pratos se alternam em altura, de forma drástica muitas vezes. E um dia eis-nos lá, desfrutando coisas maravilhosas, outro dia eis-nos lá, desfrutando momentos ou sofrendo momentos difíceis. Altos e baixos. Não há uma só pessoa aqui que não tenha enfrentado e ainda não enfrente altos e baixos na sua vida. Quando nós olhamos para a história de Israel, são altos e baixos que nós percebemos o tempo todo. Quando nós olhamos para a história de Judá e Jerusalém, são altos e baixos que nós percebemos o tempo todo. O livro de Esdras foi escrito num período muito específico da história do povo judeu. E para nós entendermos o livro de Esdras, nós precisamos entender o que aconteceu com esse povo. Esse povo tinha passado por momentos extremamente felizes, vibrantes, vitoriosos. O mais recente deles, quando o Império Assírio invadiu o Reino do Norte, destruiu Samaria, e tendo tentado descer para Judá e invadir Jerusalém, simplesmente não pôde. Porque Deus fez um milagre. Acabou com os exércitos assírios sem que o povo judeu precisasse lutar. E um grande livramento veio sobre a vida do povo. Celebração, gratidão, festa, louvor ao Senhor. Mas não demorou muito, aconteceu com o povo que às vezes acontece conosco. Algumas vitórias nos trazem sentimentos ruins. Autoconfiança, segurança própria. Deus me abençoou, mas eu também fiz valer. Deus me ajudou, mas eu também não deixei por menos. Deus me deu esse emprego, mas eu era muito mais qualificado que os demais. Estou numa fase financeira boa, mas também trabalhei por isso. E aquela sensação de milagre, de livramento, de gratidão a Deus vai dando lugar a uma sensação de que Deus não fez mais do que obrigação em ajudar alguém tão bom quanto eu. Deus faz os seus milagres, mas eu também dou meus pulos. Como na história da floresta em chamas, e os animais estavam saindo correndo para fugir do fogo. Um elefante corria alucinadamente para escapar das chamas, quando viu uma formiga andando de forma apressada, mas lenta por ser só uma formiga, tentando também escapar. Então ele ficou compadecido dela, parou e disse à formiga: suba nos meus ombros, porque nessa velocidade você não vai escapar do fogo, eu posso ajudar você. A formiga rapidamente subiu nos ombros do elefante, e o elefante voltou a correr. E corria, e passava por tudo que estava à sua frente, derrubava árvores, quebrava as plantas mais grossas, e corria, e de repente a formiga olhou para trás, aquela poeira que o elefante levantava, e ela olhou para o elefante e disse assim: rapaz, olha a poeira que nós estamos fazendo. Mais ou menos como Israel se sentiu. Nos ombros do elefante, olhando para trás e dizendo: olha a poeira que a gente está fazendo. Deus faz, mas eu também faço.
E esse sentimento, essa autoconfiança, essa autossegurança foi crescendo, o povo foi se afastando de Deus. E acabou tendo que enfrentar o pior momento de toda a sua história, o cativeiro na Babilônia. E aquele povo que havia escapado do Império Assírio, agora diante de um novo império, o Império Babilônico, termina por sucumbir. A Babilônia invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, roubou os utensílios do templo, levou para a Babilônia e ainda levou cativos milhares e milhares de jovens, adultos, crianças para viverem como escravos na Babilônia. Entre eles, por exemplo, Daniel e os seus amigos, que depois vieram a ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Não é como um pastor amigo meu dizia do púlpito, Sadraque, Mesaque e Mandrake. É Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi um golpe na autoestima dos judeus. Uma tragédia sem precedentes. E o povo ficou nesse exílio 70 anos. Até que finalmente um outro império surgiu em cena. Atacou os domínios babilônicos e destronou o rei da Babilônia, assumindo os territórios que estavam debaixo do seu poderio. Esse novo império, o Império Persa, que era governado por um homem chamado Ciro. E veja só como são as coisas. Ciro não aparece pela primeira vez na história dos judeus, quando finalmente destrói o poderio babilônico e toma as posses, a propriedade, os territórios que estavam debaixo do seu poder. Ciro aparece pela primeira vez na história dos judeus numa profecia de Isaías, muitos anos antes, quando Isaías diz: levantarei o meu servo Ciro, através de quem darei grande livramento para o meu povo. Quando o Império Persa toma os territórios que estavam debaixo do poder da Babilônia, a primeira decisão que Ciro implementa é libertar os cativos. Todos os povos que a Babilônia tinha escravizado, agora podiam voltar para suas terras e refazer as suas vidas. Dentre eles, o povo de Israel. E por Deus já ter falado através do seu profeta que isso iria acontecer, o povo descobriu algo que às vezes a gente esquece, mas que Deus sempre vai fazer questão de nos lembrar. Apesar dos altos e baixos da nossa vida, Deus reina sobre a história. Deus reina sobre a história. O povo oscilou. As circunstâncias mudaram. Experiências boas deram lugar a experiências ruins. Mas Deus não perdeu a mão. Mas Deus não perdeu o seu controle da história. Mas Deus não estava distraído. Mas Deus não estava refém das decisões dos homens. Os homens podem cometer as suas atrocidades, as circunstâncias podem oscilar, a história humana pode ganhar novos contornos, mas Deus continua reinando sobre a história. E a vida está nas suas mãos. E o controle está nas suas mãos. Agora Ciro está no cenário, tomando uma decisão que o próprio Deus já havia dito através do seu profeta que ele tomaria. E o povo podia voltar para casa. Altos e baixos na nossa vida podem nos levar ao afastamento de Deus. Mas Deus sempre usará os seus meios para nos fazer lembrar que Ele reina e que nós precisamos depender totalmente dEle. Amém, irmãos? E agora o povo volta, sob o decreto de Ciro, para Jerusalém. Mas com um desafio: refazer a vida. Porque a vida tinha desmoronado, juntamente com a cidade, juntamente com o templo. E o livro de Esdras vai nos contar a história de toda essa reconstrução. Primeiro, os exilados chegam. E o livro de Esdras nos apresenta a lista dos que voltaram e do que trouxeram de volta da Babilônia.
Depois que os exilados se acomodam, no sentido de já voltarem para os seus lares, então eles decidem reconstruir o altar. Depois de reconstruir o altar, eles decidem reconstruir o templo. Depois de reconstruir o templo, eles decidem reconstruir a própria cidade. E depois de reconstruir a cidade, eles entram no desafio de reconstruir a sua identidade nacional, que também havia sido prejudicada. Essa é a história do livro de Esdras. Um povo reconstruindo a vida. E aí me chama a atenção que a primeira decisão desse povo é reconstruir o altar. Porque depois de tantas experiências tão difíceis, de tanto afastamento, de tanta dor, chega uma hora em que nós precisamos restaurar o altar na nossa vida. O povo de Israel, chegando em casa, percebeu, depois de ter visto que o Senhor reina e que a história está nas suas mãos, que era a hora de restaurar o altar. E talvez seja esse o grande desafio para nós aqui hoje. Nós que já vivemos tantos altos e baixos e que já percebemos em cada um deles que Deus é soberano, nós precisamos refazer o altar. O altar do nosso coração. O altar da nossa vida. Do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus reina na história, mas quer reinar em nós também. Quer reinar na minha vida, quer reinar na sua vida. Nossas circunstâncias continuarão oscilando. Continuará havendo bons e maus momentos na nossa vida. Deus continuará Senhor da história. Mas o altar também precisa continuar em pé no nosso coração. E o texto que nós lemos fala exatamente sobre essa obra de reconstrução do altar. E quando nós lemos esse texto, nós aprendemos 3 lições sobre esse processo de reconstrução do altar na nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que reconstruir o altar nunca é fácil. Porque nem sempre nós podemos depender da estrutura religiosa. O povo decide reconstruir o altar, mas o templo está em ruínas. E alguém levanta a questão, como é que nós vamos reconstruir o altar se o templo está em ruínas? Para algumas pessoas era inconcebível que houvesse um altar e não houvesse um templo, porque o altar ficava dentro do pátio do templo e fazia parte de todo o contexto do templo. O templo de Jerusalém sempre foi, na história daquele povo, o símbolo da presença de Deus entre o povo, a própria morada de Deus na terra. Deus está no seu santo templo, diziam os profetas. Deus está no seu santo templo, diziam os sacerdotes. Deus está no seu santo templo, diziam os levitas. Deus estava no templo falando ao povo. E agora o templo estava derrubado. Aquele ambiente todo especial não estava mais disponível. Os levitas, os sacerdotes estavam perdidos em meio àquela confusão. Os 70 anos na Babilônia foram um golpe terrível na identidade religiosa desse povo. Mas ainda que toda a estrutura religiosa esteja no chão, qualquer um pode refazer um altar e ali oferecer culto ao Deus vivo e verdadeiro. Quando o povo decide refazer o altar antes de refazer o templo, ele está mostrando para nós que aprendeu que o culto prescinde da estrutura religiosa. Que a devoção prescinde do ambiente favorável. Que o coração precede o corpo. Que a essência precede a forma. Que a adoração precede a cerimônia. Que andar com Deus precede fazer a obra de Deus. Que as coisas que Deus usa para nos ajudar não são tão importantes quanto aquilo que Deus faz no nosso coração para nós o conhecermos e andarmos com Ele. De modo que tem uma hora na vida que eu preciso entender que eu não sou crente porque tenho uma igreja para ir, um templo para frequentar, um horário de culto para estar. Eu sou crente porque o meu coração está cheio de desejo de louvar o Senhor, andar na sua presença e fazer a sua vontade. Eu não sou de Deus
porque participo do ambiente, da iniciativa, daquilo que leva o nome de Deus e que a Ele está relacionado. Eu sou cristão porque um dia o próprio Senhor Jesus alcançou a minha vida, o seu Espírito veio habitar em mim, e ainda que eu não tenha um tempo para frequentar, ainda que eu não tenha um culto para ir, ainda que eu não tenha nenhuma Bíblia na mão para eu ler, eu sei que Deus está comigo e que a minha vida pode ser um culto permanente ao Senhor. O altar antes do templo, porque é no coração que o culto começa. O culto não começa quando a gente se reúne. O culto não começa quando a gente está junto. O culto não começa quando eu adentro um lugar separado específica e exclusivamente para isso. O culto começa quando eu tomo consciência da presença de Deus na minha vida e da liberdade que eu tenho de falar com Ele em qualquer momento e de me entregar a Ele em todo o tempo e de entregar a Ele tudo aquilo que me diz respeito, na certeza de que o melhor lugar para essas coisas está é nas mãos do Senhor. Isso é consagração. Consagração é quando o altar vem antes do templo. Quando a adoração vem antes da religião. Quando andar com Deus vem antes de estar envolvido com as coisas de Deus. Consagração. Gente cujo coração pertence totalmente ao Senhor. Gente cuja vida pertence totalmente ao Senhor. Talvez você participe de toda a ambiência cristã e até tenha aderido a ela de forma sincera em algum momento da sua vida. E talvez você já tenha uma rotina religiosa há muitos anos. Mas a pergunta que você precisa fazer para você mesmo, e eu preciso fazer para mim mesmo, é se o altar de Deus ainda está em pé dentro de mim. Porque é ali que as coisas começam. Eu gosto muito da história do evangelista norte-americano Dwight L. Moody. Moody era filho de um casal pobre, pai alcoólatra, falecido aos 41 anos de idade, quando Moody ainda tinha 4 anos. Sua mãe ficou com o desafio de criar os 9 filhos que tinha. Condições precárias, mínimas, não pôde dar estudo para os seus filhos. Moody parou de estudar no que hoje nós chamaríamos de 4º ano do primário ou do ensino fundamental. A terminologia vai mudando tanto que a gente nem acompanha mais. Moody, quando fez 18 anos, foi para a cidade grande tentar trabalhar e arrumou um emprego com seu tio, que era sapateiro. Tornou-se um sapateiro. Era um bom sapateiro. Começou a frequentar a escola dominical numa igreja, e ali o seu professor de escola dominical um dia o desafiou para que ele se entregasse a Cristo. E ele entregou a sua vida a Cristo. Entregou a sua vida a Cristo, continuou frequentando a sua igreja e trabalhando como sapateiro. Um dia, um grande pregador da época veio na cidade de Moody para fazer uma campanha, para fazer ministrações. O nome desse grande pregador, John Knox. John Knox estava pregando. Um dia, Moody estava sentado no auditório, ouvindo a pregação de John Knox. De repente, determinada altura da mensagem, John Knox disse: o mundo ainda está esperando para ver o que Deus pode fazer através de um homem que se consagre inteiramente a Ele. Moody levantou-se ao final da pregação e disse: eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. No dia seguinte, ele deixou a sapataria. Começou a pregar o evangelho. Pregava o evangelho com simplicidade, mas poder do Espírito Santo. Tornou-se um pregador extraordinário. A ponto de, no final do século XIX, o período em que ele viveu, na cidade de Chicago, onde ele morou, entre 10 e 20 mil pessoas afluíam semanalmente a um auditório para ouvi-lo pregar. Ele não tinha microfone. Ele não tinha caixa de som. Não havia bandas de louvor. Mas entre 10 e 20 mil pessoas afluíam semanalmente para ouvir esse homem pregar. Um biógrafo de Moody diz que presume-se que em toda a vida de Moody, seus sermões foram lidos ou ouvidos por algo em torno de 100 milhões
de pessoas. 100 milhões de pessoas. Porque ele acreditou na palavra de John Knox. O mundo está esperando para ver o que Deus pode fazer através de um homem que se consagra inteiramente a Ele. Essa palavra vale hoje, irmãos. O mundo está esperando para ver o que Deus pode fazer através de alguém que se consagra inteiramente a Ele. Foi John Wesley quem disse: dê-me 100 de homens que não amem nada além de Deus e não temam nada além da vida no pecado, e nós abalaremos o mundo, sejam eles clérigos ou leigos. O que Deus pode fazer através da sua vida, você não faz ideia. Consagração, dedicação exclusiva, altar restaurado. Uma vida que não se permite limitar-se às esferas da rotina religiosa, mas que mantém o altar do coração em pé, para que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Jesus disse: em verdade digo, que vem a hora e já chegou, em que não será nem aqui nem lá, que os adoradores adorarão o Pai. Pois Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Altar do coração restaurado. Segunda lição que eu aprendo é que restaurar o altar não é fácil, porque nem sempre nós podemos contar com a cooperação das outras pessoas. Primeiro, nós nem sempre podemos contar com a estrutura religiosa. Às vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Segundo, nem sempre nós podemos contar com as outras pessoas. Não será todo mundo que vai entender e apoiar aquilo que Deus estará fazendo nas nossas vidas. O texto diz que o povo decidiu reconstruir o altar, mas tinha medo dos povos vizinhos. Por que medo? Porque esse povo estava voltando para sua terra 70 anos depois. Sua terra estava em ruínas. E os povos vizinhos estavam razoavelmente tranquilos pelo fato de aquele grande povo de Davi, Salomão, ter sucumbido diante da Babilônia. Israel sempre foi temido ali. Judá e Jerusalém sempre foram temidos ali. Quando o povo volta, sem dúvida nenhuma, um certo incômodo tomou conta dos povos vizinhos. Inclusive o livro de Esdras vai falar sobre oposições que surgiram na reconstrução da cidade por causa da influência dos povos vizinhos. E o povo estava exposto, porque decidiu restaurar o altar antes do templo, o templo antes da cidade, a cidade antes dos muros. Nós vivemos dias de tanta insegurança, e quando alguém vai fazer uma construção, muitas vezes a primeira ou das primeiras iniciativas do processo de construção é cercar o terreno. Vai sair uma construção aqui, como é que você sabe? Já cercaram tudo. A ideia é não deixar a construção exposta aos riscos, aos perigos, a tantas coisas. O povo fez um caminho meio que inverso. Não começou cercando, começou expondo-se. Restaurou o altar. Com o altar vieram os sacrifícios, com os sacrifícios a fumaça. Os sacrifícios da manhã e da tarde, fumaça de manhã e de tarde, o vento levando para todos os lados. Rapidamente os povos vizinhos ficaram sabendo que os judeus tinham voltado e estavam tentando refazer a vida. Isso trouxe insegurança para os corações. Mas diz o texto que mesmo assim o povo continuou no processo de reconstruir o altar. Porque quando a gente decide reconstruir o altar, a gente sabe que vai ficar exposto. Mas a gente também sabe que Deus vai cuidar da nossa vida. Irmãos, quando a gente decide andar com Deus, é possível que até pessoas muito próximas de nós não entendam isso na nossa vida. Maridos que não entendem a fé de suas esposas. Esposas que não entendem a entrega de seus maridos. Pais que não entendem a busca de seus filhos. Como pastor, eu já passei pelo dissabor de um dia receber um pai numa igreja que eu cuidava, que veio reclamar comigo do tempo que seu filho ficava na igreja. Detalhe, quando nós evangelizamos o jovem, ele era dependente de drogas, vivia uma vida devassa, promíscua,
saía de casa a hora que queria, voltava no dia seguinte, converteu-se a Jesus, começou a buscar a Deus, amava o Senhor, queria estar todos os dias servindo ao Senhor. Seu pai, que não frequentava a igreja, um dia me procurou para dizer: eu queria a sua ajuda para falar para meu filho que não precisa ir tanto na igreja, que ele tem outras coisas para fazer e que fanatismo nunca é bom. Graças a Deus, nós pudemos ministrar aquele pai e algum tempo depois também ele se converteu ao Senhor Jesus. Mas ele era, naquele momento, o maior obstáculo à espiritualidade de seu filho. Algumas pessoas não vão ajudar. A gente quer orar e não tem quem ore conosco. Estudar a Bíblia, não tem quem queira estudar conosco. Andar com Deus contra a correnteza, contra a maré, na contramão da vida. Ser um empresário consagrado em meio a empresários que jogam o jogo. Ser um profissional consagrado em meio a profissionais que jogam o jogo. E quantas dificuldades no caminho. A Bíblia está recheada de histórias de homens e mulheres de Deus que muitas vezes sofreram a resistência dos seus próprios pares. Isso sem falarmos da inveja, das críticas, das acusações. Mas, meus irmãos, importa agradar a Deus e não homens. Importa andar com Deus. Importa entregar a vida a Deus. Eu não sei quantas pessoas estão dispostas hoje a fazerem a diferença para Deus, a se consagrarem a Deus, mas você, a quem Deus está tocando agora, no seu íntimo, na sua alma, você pode se levantar e dizer como Moody: eu quero ser essa pessoa que Deus vai usar. Consagração profunda. Deixar a luz de Cristo brilhar na sua vida. Você ficará exposto, mas valerá a pena. As pessoas saberão, mas Deus honrará você. O próprio Moody disse: se Cristo estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Se Cristo estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Sem muito esforço, deixando Deus guiar, conduzir. Uma outra frase do Moody que eu gosto bastante, ele dizia assim: a consagração profunda, cedo ou tarde, trará um grande impacto. Porque os faróis não precisam vir acompanhados de buzinas. Eles simplesmente brilham. Eles simplesmente brilham. A luz de Cristo na sua vida. Alguns serão iluminados, outros ficarão constrangidos. Não importa. Importa agradar a Deus e não pessoas. E é claro que Deus vai levantar pessoas dele para estarem ao seu lado. Tem Jesua, tem os levitas, os sacerdotes, tem Zorobabel, tem uma turma toda que Deus está levantando para fazer a diferença aqui. Há perigos, há lutas, mas há muitas alegrias e vitórias, pois Deus está no controle da nossa vida. Consagrar a Deus. O altar precisa estar em pé. E por último, terceira lição é que é difícil muitas vezes restaurar o altar, porque nem sempre nós vamos contar com a estabilidade das nossas emoções. Primeiro, nem sempre nós vamos poder contar com a estrutura religiosa. Segundo, nem sempre nós vamos poder contar com as pessoas, com a colaboração delas. E terceiro, nem sempre nós vamos poder contar com a gente mesmo, com o nosso coração, com as nossas emoções. Porque as nossas emoções também oscilam muito. Nós também somos muito complicados. E isso aparece aqui na história do povo porque quando os alicerces do templo são lançados, a turma mais jovem começa a fazer uma festa ao Senhor. Gritos de alegria, de entusiasmo, louvor, adoração. Que bênção! Que bênção os alicerces do altar lançados outra vez. Mas tem ali no meio do povo uma turma mais antiga, que viu a glória do templo de Salomão. Aí é duro, hein? Aí é duro. Porque todos ali sabiam que não havia chances dessa nova obra chegar perto do que tinha sido anterior. Então aquele momento, para alguns, não foi de alegria, foi de profunda tristeza. Porque lançar alicerces do novo templo era lembrar do velho que estava em ruínas. A maioria de nós aqui se lembra do que aconteceu em 2001, na ilha de Manhattan,
nos Estados Unidos, quando houve o ataque terrorista às 2 Torres Gêmeas. Naquele dia eu estava assistindo um canal de notícias, no exato momento em que o primeiro avião chocou-se com uma das torres. E eu estava escrevendo no computador, quando minha atenção foi chamada para o plantão de notícias, apresentando em primeira mão aquela imagem de chamas no meio daquele prédio gigantesco, porque um avião tinha acabado de se chocar ali. E a âncora do telejornal dizia: nós não sabemos o que aconteceu. Não sabemos se o avião perdeu o controle, não sabemos se foi um atentado, não sabemos. E enquanto ela falava, não sabemos, estamos buscando informações, um outro avião aparece na imagem e se choca com a outra torre. E aí todos puderam saber naquele instante que tratava-se de um atentado. E um sentimento de terror tomou conta de quem estava acompanhando. E de repente, qual não foi o espanto ao vermos todos aquelas torres vindo abaixo, desmoronando. Que cena pavorosa. 11 de setembro de 2001. Um dia que nunca mais será esquecido. Mas os anos se passaram, aquele terreno foi limpo, um novo projeto foi feito, e mais recentemente, prefeito de Nova York, governadores, políticos, autoridades estavam reunidos, o povo, para lançar a pedra fundamental de um novo projeto. E o sentimento era de tristeza, porque as pessoas olhavam para aquele terreno enorme e vazio e se lembravam que ali havia 2 torres gigantescas, cuja queda matou milhares de pessoas. É a experiência do novo que não consegue aplacar a tristeza do velho. Foi o que o povo sentiu ali. Tinha gente feliz, alegre, porque afinal de contas era uma vitória. Mas tinha gente triste, porque afinal de contas muita coisa tinha se perdido. É como num culto às vezes. Uma pessoa entra no templo feliz, vibrante, saltitante, alegre, porque acabou de ter uma experiência maravilhosa, uma promoção no emprego, recebeu uma herança. Um casal que voltou de lua de mel, estão bronzeados, bonitos. E sentam do lado de uma pessoa que passou por uma tragédia, se separou, está com um filho com problema, descobriu uma enfermidade grave. E os sentimentos são tão distantes. E o pastor diz: dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. E aí o casalzinho que voltou de lua de mel diz: ô irmão, Deus abençoe. Que bênção a gente está aqui. Coisa boa. E o outro olha e fala assim: só se for para você. O dirigente do louvor diz: vamos alegrar o coração na presença de Deus, porque Deus tem feito maravilhas. E a pessoa tem vontade de sentar e dizer: eu não vou cantar não, porque hoje eu não estou bem. Às vezes no mesmo culto você tem gente que quer abraçar e beijar todo mundo e gente que quer matar um. Mas às vezes, isso acontece dentro de nós. Alegria e tristeza misturados. Coisas boas que a gente sabe que tem que agradecer, mas também coisas ruins que estão nos fazendo sofrer. E as nossas emoções oscilam. E a gente se sente tão mal. E tem dia que a gente não quer sair da cama. E nessas horas a gente tem que fazer um esforço a mais, colocar uma pedra a mais e continuar restaurando o altar de Deus na nossa vida. Porque Deus é digno, irmãos. Ainda que as nossas emoções conspirem contra, Deus está no controle da história. O povo está triste, o povo está alegre, o povo oscila, o povo tem bênçãos, o povo tem dificuldade, mas Deus está no controle e ainda tem muito a fazer na vida do povo. Talvez o seu coração esteja em frangalhos hoje aqui, mas Deus ainda tem muito a fazer na sua vida. Restaure o altar. Hoje é dia de restaurar o altar. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra.
andando nos teus caminhos, glorificando o teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela tua palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.